Bem, o tema que será abordado neste momento é a evolução das especificações dos litigantes asfálticos, da penetração à reologia. Esse é o tema central, então, que será abordado neste momento. E para tocar nesse assunto, foi convidado o Wander Omena. Gostaria de convidar o Wander ao palco, por favor, Wander. Seja bem-vindo no nosso palco, seja muito bem-vindo. O Wander, eu tenho um breve currículo seu para apresentá-lo, Wander. O Wander é engenheiro químico e farmacêutico industrial, pós-graduado em gestão estratégica de tecnologia e inovação. Ele é gerente de pesquisa e desenvolvimento, responsável pelo departamento de P&D e gestor de fórmulas de produtos industrializados da Greca, distribuidora de asfaltos. Ele é também membro da Comissão de Asfalto do IBP e coordenador do Comitê Técnico de Pavimentação da ABEDA. E estará, então, trazendo a sua fala em torno do tema já apresentado, a evolução das especificações dos litigantes asfálticos. Por favor, Wander, fique à vontade, desejamos ouvi-lo. Boa tarde a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer à BCR pelo convite à ABEDA, para que nós apresentemos esse tema tão importante sobre uma ótica aí de materiais. Minha apresentação está estruturada dessa forma. Inicialmente, vou fazer uma introdução sobre a ABEDA, considerações gerais sobre o tema, reologia dos materiais, ensaios reológicos de desempenho ligantes asfálticos, últimos avanços sob essa ótica do uso da reologia, e uma discussão aí sobre as especificações brasileiras atuais. E, por fim, conclusão. Bom, a ABEDA é a Associação das Empresas Distribuidoras de Asfalto, onde as principais empresas distribuidoras de asfalto são associadas à ABEDA. O que os distribuidores de asfalto fazem? Qual é a principal atividade deles? Não só distribuir o ligante asfáltico tal qual vem da refinaria, no caso, aí, os cimentos asfálticos de petróleo 30-45 ou 50-70. Os distribuidores aí também têm toda uma hardware, tem toda uma parte aí de fábricas e estão preparados para produzir materiais industrializados. E dentro da ABEDA também estão aí os principais entes da indústria de impermeabilização. Aqui tem um folder com os principais ou com todos os associados da ABEDA. E vamos à apresentação em si. A ideia aqui é a gente pegar, como considerações gerais, ponderarmos e tentar entender o seguinte: hoje, as especificações brasileiras de ligantes asfálticos elas são baseadas em ensaios empíricos, do mesmo modo que o método de dimensionamento vigente no país, também ele é empírico. A gente começa a pensar, empírico, o que vem a ser empírico? Então, se a gente for procurar ali no Google, existem algumas definições, mas empírico é aquilo que tem que ser medido diretamente através de um experimento, e não pode ser deduzido matematicamente. Já algo tangível, que é semi-empírico. Eu tenho um resultado que surge através de uma confirmação de experimentos e que eu posso criar ou definir algumas leis matemáticas que eu possa prever esse comportamento dos materiais. Um exemplo de empirismo ali é a recuperação elástica. Acho que todo mundo conhece esse ensaio. Ele é empregado aí para os asfaltos modificados, que consiste de uma amostra moldada aí de uma forma padrão, esticada por 20 centímetros, cortada ali no meio. Essa amostra, por ela ter uma característica elástica, ela vai recuar, e depois de um ΔT, eu vou ver quanto por cento ela recuou. Então, isso aqui é um ensaio empírico, no caso, aí, para os asfaltos modificados. Mas aí fica aquela pergunta: para mim ter um pavimento de um ótimo desempenho, qual é a recuperação elástica ideal? 75, 85, 90? Onde esses três primeiros parâmetros aqui, eles constam da especificação do DENIT, ou 100%. Então, qual o melhor ligante para mim ter um pavimento ali com desempenho ideal? A gente pega e começa a parar e usar aí das nossas aulas de cálculo, resistência dos materiais. Então, se a gente parar para pensar que eu tenho ali uma camada de asfalto de uma espessura L qualquer e imponho a ela uma deformação de 1 milímetro. Qual vai ser a
deformação imposta nas fibras inferiores desse meu modelo, dessa vigota. Tá? Considerando ali uma espessura de 5 milímetros de filme de asfalto. Matematicamente, a gente vai chegar ali a um número que a minha deformação é de 6,67%. Pô, mas a especificação do meu material, segundo o DENIT, é de no mínimo 75%. Será que eu estou fazendo a melhor escolha? Ou seja, eu estou usando de um empirismo aplicado a um dos materiais que compõem ali o concreto asfáltico como melhor ou pior, ou como modo de seleção do meu ligante. Estou falando aqui sobre ligante, então a gente tem que ponderar para poder entender melhor então, qual é o comportamento desse ligante asfáltico, seja ele modificado ou não. Então, os ligantes asfálticos eles são materiais viscoelásticos, ou seja, em função da temperatura, em função do carregamento, em função até da vida de serviço dele, momentos que ele tem um comportamento viscoso e elástico. Só que os asfaltos eles são classificados por penetração, viscosidade, recuperação elástica, ponto de amolecimento, dentre outros ensaios empíricos. E para que esses ensaios servem? Para nos guiar dentro de um dimensionamento de um revestimento asfáltico. Em resumo, para nada. Essas são características dos materiais. Então, qual é o melhor modo da gente escolher o melhor ligante para se colocar em serviço num revestimento asfáltico? Seria uma análise um pouco mais profunda, usar um pouco aí da ciência da engenharia de materiais. Seria a gente partir aí para ensaios reológicos, tá? Partindo ali do Google, reologia é o ramo da mecânica que estuda a deformação e o fluxo de matéria, especificamente o comportamento de materiais ante os limites de resistência à deformação. Se a gente pegar as palavras-chave da definição do próprio Google, tudo aquilo, ou cada uma desses verbos, é o que acontece num revestimento asfáltico. A gente está sujeito a carregamento, a deformação, está voltando aqui. Mas voltando, a reologia é o ramo da mecânica que estuda o comportamento dos materiais em condições específicas, com enfoque no tempo, carregamento, temperatura, buscando assim definir as resistências desses materiais. Que materiais são esses? Então, a reologia é uma ciência que ela não é nova, ela já é uma ciência bem antiga, isso data aí da virada do século XVI para XVII, só que é uma ciência que até então não era empregada para a compreensão do comportamento dos ligantes asfálticos. Essa ciência ela é muito usada em materiais, para definir resistência de materiais, por exemplo, plásticos de engenharia, comportamento de polímero. Então, essa ciência ela servia até então apenas para esse ramo do conhecimento. E a partir ali da década de 90, final da década de 90, passou-se a usar esse conhecimento para se tentar predizer o comportamento do filme de um ligante asfáltico que envolve aí 2 entes pétreos. Uma vez entendendo isso, a gente pode pegar e imaginaria de derivada, integrar todo o sistema e se chegar ao sistema revestimento asfáltico ou mistura asfáltica. Só para a gente pegar e internalizar aqui, tentar imaginar o que é um comportamento viscoelástico, a gente poderia imaginar o seguinte, vamos imaginar que um mergulhador está aí num trampolim, tá? E esse trampolim, num primeiro momento, ele tem aí um comportamento apenas viscoso. Então, esse mergulhador ele vai ali na ponta do trampolim, e antes de saltar, certamente, ele vai tomar um impulso para poder pegar e se lançar à piscina. Nesse modelo, se a gente tivesse um material simplesmente viscoso, na hora que ele desse o primeiro impulso, na hora que ele voltasse para o trampolim simplesmente iria deformar, porque eu não tenho um comportamento elástico. Então, seria um material com um comportamento simplesmente viscoso. Se a gente usar desse mesmo modelo, mergulhador trampolim, quando a gente pegar e transformar esse meu trampolim de um comportamento meramente viscoso para um comportamento elástico, esse mesmo ato dele subir e descer antes dele se lançar na água, uma vez ele lançado na água, o meu trampolim voltaria para a mesma cota, para a minha cota 0, eu passando ali uma linha de corte ali no estado do trampolim antes do impulso. Nesse mesmo modelo, num material viscoelástico, nesse mesmo modelo, num comportamento viscoelástico, o meu mergulhador vai tomar um impulso, vai dar o primeiro salto ali no trampolim,
Antes de ele pegar e se lançar, ele pega e se lança. Qual é o comportamento desse trampolim no modelo viscoelástico? Ele não volta para a posição original como no elástico, só que, em compensação, também não se deforma como no meu modelo viscoso. Então, esse é o comportamento que os asfaltos apresentam aí dentro de uma mistura, dentro de um CBUQ, ou qualquer que seja o tipo de mistura que a gente esteja analisando aí num revestimento flexível, um revestimento asfáltico. Como que a gente mede isso? Como que o mundo da engenharia já vem medindo isso há algum tempo? Então, essa medição lança a mão aí de um equipamento chamado reômetro. Mais especificamente para os materiais asfálticos, é um reômetro de cisalhamento dinâmico, ele recebe a sigla DSR, onde ele trabalha numa amplitude bem alta, ou considerável, de temperatura, de 5 a 70 graus, conseguindo atingir até temperaturas superiores, quando tem equipamentos e acessórios específicos para essas temperaturas superiores. Como que esse equipamento trabalha? Então, eu tenho ali uma base, que essa base fica estática, coloco ali um corpo de prova de asfalto, e esse equipamento ele pega e faz rotações nessa minha amostra. Ou seja, eu pego, faço ali uma senoide, uma aplicação de carga, e vejo como esse material me responde. Onde o gap entre tensão aplicada e a tensão ou a resposta a essa tensão, eu defino como ângulo delta. E esse delta nada mais é do que esse efeito aqui do trampolim. Então, consigo e passo a entender melhor o comportamento do ligante asfáltico. Para que isso é importante para mim? O que isso vai me ajudar, me prejudicar? De que forma eu vou ter um pavimento de melhor qualidade quando eu passar a considerar isso não mais a penetração, a recuperação elástica? Para ficar mais entendível, se a gente pegar e plotar isso num plano cartesiano, então eu tenho a fase elástica do meu sistema viscoelástico, tenho a minha fase viscosa. O que o reômetro vai me dar é o ângulo de fase, ou seja, quanto do meu material é elástico e quanto do meu material é viscoso. Então, esse equipamento começa a me dar, num primeiro momento, essa informação. Esse é um equipamento que ele não é um equipamento simplesmente mecânico, eu tenho muita parte aí de cálculo avançado dentro do software dele, tenho toda uma mecânica muito fina. Para vocês terem ideia, esse equipamento ele roda aí numa frequência de 2 Hz, a temperatura, o ensaio é mediado numa temperatura com uma precisão de 0,1 grau centígrado, e é uma ferramenta maravilhosa, tá? Eu consigo definir algumas coisas, a tensão máxima aplicada, qual a deformação máxima resultante a essa tensão, qual é o torque aplicado, tudo isso o equipamento começa a me dar essas respostas. Da onde veio essa teorização do uso do reômetro para avaliação da qualidade dos cimentos asfálticos de petróleo, sejam eles modificados ou não? Isso nasceu nos Estados Unidos, no programa Superpave, ou seja, isso data aí do início dos anos 90 e vem sendo aprimorado até hoje, tá? Onde a lógica inicial era o uso do G-estrela, só para a gente lembrar lá o que é o G-estrela, é a nossa tensão máxima aplicada e a resposta dela. No início, eles usavam isso para prever a deformação, que o meu pavimento ia sofrer em função ali do ligante asfáltico, através até de associações, equações, que tudo isso foi desenvolvido ao longo do tempo. Nessa primeira fase aí do sistema Superpave, eles usavam para definir qual era a capacidade de absorção de trabalho, ou até o contrário, trabalho dissipado a um pavimento por parte do ligante quando submetido a um dado carregamento. E eles definiram isso como trabalho dissipado por ciclo de carga. Mas isso foi evoluindo, tá? Hoje, por exemplo, por ser um equipamento que me dá muitos dados, em função até do avanço da teorização do comportamento reológico para os materiais,
surgiram novas medições e novas determinações que podem ser feitas pelo uso do DSR. Tá? O mais importante hoje, que a gente já vem estudando, inclusive aqui no Brasil, é o multistress, o creeping, tá? O multistress. Que é a rotina do que o equipamento faz, isso num primeiro momento para nós não é importante, eu apenas escrevi aqui, onde eu faço ciclos repetitivos com esse material e consigo avaliar o que é recuperável, o que não é recuperável e o que é tensão acumulada. Bom, qual é o interesse disso para nós que somos aí asfalteiros? A STM e a própria ASTO, em função desse comportamento dos materiais, criou aí uma especificação que define, em função desse ensaio, a melhor indicação para o material. Ou seja, seguindo-se uma rotina, eu consigo, e tendo parâmetros até do tráfego que vai ser imputado a esse ligante asfáltico, eu consigo classificar ele como um ligante asfáltico para um tráfego leve, médio, pesado ou extremo. Isso aqui está na STM, está na ASTO, depois o meu contato vai aqui à disposição, da ABEDA também, a gente pode até esclarecer melhor quanto a esse ensaio. Vale a pena ressaltar o seguinte, desculpem, esse método ASTO, esse método STM, ele já está sendo avaliado, eu faço parte, aí, junto com outros membros da ABEDA, da Comissão do Asfalto lá no IBP, e isso já, em breve vai existir uma norma brasileira para avaliação de ligantes asfálticos por reologia e especificamente por esse método. Ou seja, isso é uma ferramenta e algo que a gente vai ter aí que vai servir para classificar e indicar o uso de materiais asfálticos. Uma outra ferramenta, um outro ensaio que é viável, que também a gente já está avaliando, que esses ensaios, estudos aqui a gente faz até parte de um grupo, alguns membros do comitê do asfalto faz parte de um grupo internacional, a gente está estudando o LAS. O LAS, por sua vez, a gente tenta medir alguns parâmetros que vão entrar na equação de fadiga do nosso pavimento. Para que serve todo esse equipamento? Como está o estado da arte hoje nos Estados Unidos? Alguns senhores já devem ter visto uma graduação PG, que até então ela era classificada por apenas 2 números, X, X e YY, onde o XX indicava qual é a maior temperatura do pavimento, tá? Indicada, vou mudar. O X me indica qual é a maior temperatura que esse ligante suporta antes de deixar o seu comportamento elástico e tender a um comportamento apenas viscoso. A partir dessa temperatura, todo o seu comportamento passa a ser mais viscoso do que elástico. E antigamente também lá nos Estados Unidos se preocupavam também com a menor temperatura que esse pavimento chegava. E daí com esse parâmetro também se indicava o ligante. Hoje o estado da arte do superpave classifica-se o material também pelo tipo de tráfego. Com isso a gente consegue fazer várias coisas, dentre as quais escolher o melhor ligante. Agora, aqui se a gente fizer um paralelo com as nossas especificações, ou com as especificações brasileiras, se a gente pegar a especificação dos asfaltos convencionais, CAP 3045, CAP 5070, a gente lembrar ali que o para-ordenado, o que define o CAP 3045, aquele CAP que tem uma penetração de no mínimo 30, no máximo 45, e por analogia o CAP 5070 também, uma penetração de no mínimo 50 e no máximo 70, não tem muito a ver ali com a reologia ou com essa ótica de análise de materiais. Apesar de termos aqui vários itens, temos ali penetração, ponto de amolecimento, viscosidade Seibert, viscosidade Brookfield, ensaios antes e depois do RT-FOT. Junto com isso, a gente também tem as especificações dos asfaltos modificados, especificados inclusive pela ANP, pelo DENIT. Então, todos esses materiais, essa atividade ela é regulada e fiscalizada, e as especificações vêm da própria ANP. Olhando aí os asfaltos modificados, de novo, aparece que penetração, aparece ponto de amolecimento, aparece recuperação elástica. Só lembrando que no caso dos asfaltos modificados, o para-ordenado não diz mais respeito à penetração. O primeiro número ali do para-ordenado é ponto de amolecimento e o segundo, recuperação elástica. Foi aquele ensaio que estava ilustrado ali no começo da apresentação. Bom, fazendo essa analogia de análise de materiais, o que a gente pode
começar a pensar o que todo mundo está pensando. Uma especificação baseada em parâmetros empíricos serve para quê? Tá? Já que ela não tem nenhuma relação com o desempenho do produto, quando submetido aí ao seu trabalho. Ela serve só para especificar o material. Ou seja, por analogia, se a gente pegar, estatisticamente, pegar e medir a estatura média do brasileiro, em função dessa estatura, quiser medir a probabilidade dele ter, por exemplo, diabetes, isso não serve para nada. A mesma coisa a especificação brasileira. Ela serve para caracterizar o material. Se eu quiser saber se um brasileiro, ou qual é a média da população brasileira que estão sujeitas a sofrer de diabetes, ele tem que fazer aí um genoma, fazer um levantamento aí de DNA das pessoas para definir isso. Ou seja, mais uma vez, eu preciso lançar mão de métodos de ensaio muito mais robustos, que me tragam mais informação sobre, no meu exemplo aí, a média, ou a média da estatura brasileira, dos brasileiros. O que a gente tem que considerar, então? A gente tem que considerar o seguinte, que o reômetro é um equipamento muito robusto, que me traz informações muito importantes, que me ajudam na escolha do melhor material asfáltico, para que eu tenha aí um pavimento de excelência, em detrimento ou não do uso da especificação brasileira. O que vale acrescentar aí quanto os ensaios fundamentais aí classificam os materiais: penetração, ponto de amolecimento, recuperação elástica. É uma abordagem muito simplista, que foi usada, sim, pelos próprios americanos, mas isso até a década de 90. Eles começaram, até a década de 90, eles tinham tanto problema, está acontecendo alguma coisa. Por curiosidade, penetração, agulha de penetração, se vocês pegarem a agulha da nossa avó ali, daquela máquina de costura Singer, é a mesma agulha, sem o furo. Ponto de amolecimento, a esfera é a mesma esfera do maior rolamento também da máquina Singer. Recuperação elástica é uma adaptação ali da ductilidade, que foi um ensaio desenvolvido depois, até para medir aí se esse material era dúctil ou não, para ser utilizado em pavimentação. Esses ensaios aqui, eles definem, sim, as grandezas fundamentais do material. E funcionou até quando? Até quando a gente tinha aí asfaltos convencionais, onde os pavimentos não estavam sujeitos a tanta influência do tráfego, tanta influência da temperatura. E eles não servem para predizer o comportamento desses ligantes. Então, o mais importante é já entender o que da reologia dos materiais asfálticos. 4 pontos principais. A partir do momento que eu começo a avaliar o meu asfalto sobre essa ótica, a gente começa a entender por que um CAP 3045 da Reduc se comporta diferente do CAP 3045 de Paulínia, da Replan. Outra coisa, com o reômetro começa a ter uma orientação de como trabalhar com esses materiais, seja na usinagem, seja na construção, assim como ele começa a predizer como ele vai se comportar durante sua vida útil. Começo a correlacionar as propriedades reológicas com os defeitos que podem vir a aparecer, ou que a gente consegue até predizer que esse pavimento vai apresentar, essas patologias. E o melhor de tudo, eu consigo escolher o melhor ligante em função do tipo de solicitação que eu estou prevendo que esse concreto asfáltico vai estar sujeito. Desculpa. Bom, o interessante ali do PG, que é a maior temperatura de ensaio, se obtém a partir ali daquela correlação G estrela e seno delta, seno ali do ângulo de fase, definindo onde a gente está definindo se o material é mais elástico ou mais viscoso. Com tudo isso, a gente consegue definir o grau PG, ou seja, qual é a temperatura máxima que eu consigo utilizar esse ligante. Bom, alguém pode dizer, eu conheço aqui todo o sistema Sharp, conheço toda a teoria disso e sei que os Estados Unidos ele é mapeado em função de estações meteorológicas, e eu sei que em Idaho o melhor asfalto para mim usar é um PG 82 menos 22, porque lá as temperaturas são muito baixas. E no Brasil a gente não tem esse mapeamento.
Mas a gente precisa pegar e usar um pouco, aí os mais jovens e que gostam de estudar, todo esse levantamento para o território brasileiro já foi feito, em 94, pela doutora Leni, que foi uma profissional excepcional. Meus primeiros contatos com reologia foi até com a própria doutora Leni, ela trabalhou no SEMPS durante anos, e pelo Tonial, também, que foi profissional aí da Petrobras. E o Cunha, junto com Zegarra e o Leomar, em 2007, também fizeram uma avaliação muito similar para classificar os estados aí da Federação Brasileira quanto às temperaturas ideais e qual tipo de asfalto se adotar para cada um dos estados. Por fim, as propriedades procuradas por um ligante dependem da camada da qual ele será inserido. Ou seja, eu não posso usar o mesmo ligante como binder, não posso usar o mesmo ligante, na maioria das vezes, como camada de sacrifício ou capa de rolamento. E esse ligante ele tem um papel muito importante em função de todo o carregamento. Os materiais pétreos também apresentam uma característica muito importante nesse sistema. A gente não pode imputar todo o desempenho de um revestimento asfáltico ou de uma camada asfáltica, seja ela qual seja, dentro de um sistema de pavimentos, meramente ao ligante. A gente tem que lembrar que os agregados, os materiais pétreos, também são responsáveis pela característica da superfície ou pelo desempenho dessa camada. Dentre elas, rugosidade, ruído, dentre outras características. Obrigado. Essa é a minha mensagem. Espero que tenham perguntas. Acho que uma das grandes perguntas, já vou adiantar, é o seguinte: existe uma proposição para que as especificações dos asfaltos brasileiros mudem para a reologia? Eu já adianto que não, porque hoje, asfaltos que são utilizados em pavimentação, seja na Europa, ou seja na Ásia, eles não são especificados para reologia, mas eles são avaliados para reologia antes de serem indicados para serem utilizados em pavimentação. Então, em nenhum momento aqui a gente está pensando que ou propondo que a especificação brasileira, ou sugerindo que a especificação brasileira ela mude dos parâmetros de hoje para parâmetros reológicos. Obrigado. Só um detalhe, essa apresentação a gente vai colocar ela à disposição ali no site da ABEDA. Então depois, quem tiver o interesse, acesse ali o nosso site. A gente tem muito material técnico, o nosso comitê trabalha bastante, escreve boletins, escreve manuais, e a gente acredita que isso pode ajudar muito aí a indústria da pavimentação. Obrigado. Sim. Não, por favor. Nós que agradecemos, Wander. Bem, senhores, sim? Pedir a técnica que abra, por favor, o outro microfone sem fio, por gentileza. Sim? Ei. Ok? Não. Bem, gostaríamos de franquear, senhores, a palavra aos senhores. Eventualmente, alguma pergunta foi construída durante a apresentação do Wander, e se alguém deseja, então, manifestar-se, fazer essa pergunta, direcionar uma pergunta, basta fazer um sinal e nós vamos, então, providenciar para que chegue o microfone até você. Alguém tem uma pergunta? Gostaria de fazer levantar algum questionamento? Sim? Ei. Eu que estava com o microfone desligado. Então vai funcionar. Ei. Pronto, agora sim. Sim, então se alguém gostaria de direcionar uma pergunta, fique à vontade, esse é o momento. Tem uma pergunta de mim para mim mesmo. Bom, só a grande pergunta é a seguinte: empirismo, né? A gente estava falando de métodos empíricos e tudo, e ali no começo da apresentação foi dito que o método de dimensionamento atual, adotado pelo DENIT, ele é 100% empírico. Só que eu não sei se todos os senhores aqui sabem, mas a gente está no momento de transição. O que é isso? O DENIT, aí, através de contratação e um trabalho muito robusto aí por parte das universidades, através até da própria rede do asfalto, que é um sistema que foi criado pela Petrobras há alguns anos atrás, vai estar propondo ao mercado aí que todo dimensionamento de pavimento deixe de ser empírico
e passa a ser um método mecanístico. Esse método chama-se Medina, não sei se vocês conhecem. Então eu vou passar aí do empirismo para um semi-empírico, para os ligantes asfálticos e para os concretos asfálticos. Outra coisa que vale ressaltar é o seguinte: esse trabalho que eu estou mostrando aqui, ele não é um trabalho teórico. Hoje os distribuidores dispõem de equipamentos para fazer toda essa avaliação reológica, já prevendo o comportamento dos materiais quando Medina começar a valer. E é um trabalho que não é só feito pelas distribuidoras. Para vocês terem ideia, eu tenho grandes universidades da área e de pavimentação envolvidas com isso. Dentre elas, USP, ali a professora Liede, a professora Camila. Temos ali a Universidade do Ceará, o professor Jorge, lá em cima, na Universidade Federal do Ceará. Temos o professor Cerati, ali no Rio Grande do Sul. E temos o pessoal da COP, que ajudou aí todo o desenvolvimento matemático aí do que é o Medina. Respondida a minha pergunta. Muito bem, mas nós temos, acho que uma pergunta a ser construída aqui logo no meio do auditório. Por favor, fique à vontade. Pediria apenas que se identificasse e direcionasse então a pergunta. Pois não. Eu sou o Mário Henrique, da Universidade Federal do Paraná. Wander, parabéns pela exposição. Queria um comentário teu. Eu não sei se a Comissão do Asfalto, junto com a Rede Temática, mas conduzida pela Leni, eu vi uma apresentação de proposição de alteração da especificação, de classificação e caracterização dos asfaltos por esses aspectos reológicos, né? Que isso está em curso, né? Imagino. Então, pergunto, do ponto de vista da BEDA, haja visto o teu comentário de que essa classificação não vigora em outros continentes, né? Se não seria o caso de, obviamente, incentivar o conhecimento do comportamento viscoelástico e reológico, como a gente incentiva o comportamento das misturas, né, de desempenho, né? Avaliar desempenho, mas não necessariamente buscar caracterização, uma vez que não existe ainda equipamento disponível, nem mão de obra, não seria uma outra etapa, né? Buscar incentivar a consideração do desempenho reológico, mas não alterar as classificações. Opinião tua, ou do ponto de vista pessoal, ou mesmo da BEDA, sobre esse processo da proposição da especificação, que, no meu ponto de vista, acho talvez ousada dentro da perspectiva que a gente tem hoje no âmbito nacional, seja na iniciativa privada, mesmo no âmbito das universidades onde eu até trabalho. Ok, professor Mário Henrique, eu começo aqui me retratando, porque eu não listei a Universidade do Paraná como pertencente ali à rede temática. A Universidade do Paraná também faz parte de todo esse grupo de estudo aí do método mecanístico, empírico mecanístico, no caso Medina. Bom, a Leni, em algum momento, a professora Leni não faz mais parte do quadro da Petrobras, ela se aposentou, mas continua atuando de uma forma aí muito forte nesse mercado, que a gente até brinca com ela, que uma vez que você lida com o asfalto começa a circular no seu sangue. Bom, em certo momento, sim, a Leni pegou e idealizou uma proposta de mudança de especificações brasileiras, de penetração para reologia ou reometria. Mas num bate-papo rápido, ela pegou e se conscientizou que isso hoje é impossível. Porque vamos imaginar o seguinte: toda a refinaria fazendo todo esse ensaio, fazendo tudo isso, então, devido à situação, vou definir isso do meu ponto de vista particular, tá? Devido à situação hoje financeira da Petrobras, ela não faria esse investimento. Continuando a pergunta ali do professor, quanto à dificuldade de se fazer esse ensaio, sim, os reômetros mais antigos, voltando ali à década de 90, eram reômetros de difícil trabalho. Hoje em dia não, são reômetros que você molda ali uma bolachinha, coloca no equipamento, aperta um botão e você, com a rotina, você consegue fazer todos esses ensaios. Então, são ensaios muito simples e fáceis de se fazer. Continuando, quanto a uma demanda do mercado por esse conhecimento, por esses resultados, como conseguir eles? Basta que a concessionária, o projetista interno da concessionária, o projetista terceiro, ele também conheça o que ele quer do ligante asfáltico, e um distribuidor certamente vai poder passar para ele um relatório do melhor ligante que vai atender esse desempenho. Como esse é um equipamento que a maioria das distribuidoras já possui ali dentro dos equipamentos que elas já detêm,
Não é nenhum problema o distribuidor pegar e atender a pedidos específicos com uma avaliação reométrica de cada lote ou cada carga de asfalto que está sendo entregue na obra, para aí sim demonstrar que esse asfalto está atendendo aquilo que foi especificado, idealizado para esse projeto. Muito bem, senhores, nós queremos agradecer ao Wander. Wander, muito obrigado por sua presença no palco. Wander Omena, muito obrigado mesmo por seu tempo, por vir compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Muitíssimo obrigado. Obrigado. E nós seguiremos